Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E conheça sobre o impacto real do comunicador do Capitão Kirk nesse Nerdologia sobre a história dos telefones celulares e smartphones. O ano de 2023 marca os 50 anos da primeira ligação feita por um telefone móvel. Desde então, os aparelhos de telefonia móvel, ou telefones celulares, avançaram muito, vieram os smartphones e hoje, bilhões de pessoas usam aparelhos cada vez mais potentes e capazes em seu cotidiano. Antes do smartphone que você tem em mãos ou no seu bolso, foram inventados os telefones fixos, com fios, para trazer vozes distantes para o seu ouvido, literalmente o significado de telefone. Existe uma disputa nacional e intelectual sobre quem seria o inventor do telefone, algo que podemos explorar em um Nerdologia futuro, junto com os vídeos de história que já temos sobre tecnologia e comunicação. Muitas invenções são difíceis de nomear apenas uma pessoa específica como a pioneira daquele campo do conhecimento, da tecnologia ou das artes. Em dezembro de 1871, o inventor italiano que residia nos Estados Unidos, Antonio Meucci, registrou uma notificação de patente para o seu telégrafo sonoro, descrito como um aparelho para comunicação de voz entre duas pessoas por um fio. Uma notificação de patente, entretanto, significava apenas a intenção de patentear. No dia 14 de fevereiro de 1876, Alexander Graham Bell patenteou suas melhorias na telegrafia, enquanto Elisha Gray registrou uma notificação de patente para transmissão de voz via um circuito telegráfico. Ambos os inventores eram dos Estados Unidos, e ocorreu uma verdadeira corrida ao escritório de patentes, sendo os dois desenhos muito parecidos. O escritório de patentes dos Estados Unidos cedeu a patente a Bell, que, no dia 10 de março, realizou a primeira transmissão telefônica bem-sucedida de fala, chamando por seu assistente Thomas Watson. E esse Nerdologia é oferecido para vocês pela Qualcomm. Com quase 40 anos de trabalho, a tecnologia da Qualcomm possibilita um mundo mais inteligente e inovador. Seu portfólio reúne inúmeras soluções que estão presentes em smartphones, com os processadores Snapdragon, relógios inteligentes, óculos de realidade estendida, áudio, computadores, tablets, consoles, soluções de infraestrutura de redes e até veículos. Com versatilidade e conectividade, a Qualcomm mantém você conectado em qualquer lugar, por conta das inovações 5G e inteligência artificial. Confira aqui os melhores smartphones com processadores Snapdragon no link aqui na descrição. Uma coisa que já comentamos aqui no Nerdologia é que muitas invenções são inspiradas, ao menos parcialmente, na ficção científica e na cultura pop. Esse é um dos propósitos da arte: imaginar, projetar e conceber futuros possíveis, tecnologias e aparelhos. E é exatamente isso que ocorre no caso da telefonia móvel, ou seja, sem fios, ao contrário dos antigos telefones. Diversos cartunistas e desenhistas, desde os primeiros anos do século XX, imaginavam um futuro e ilustravam uma sociedade com telefones móveis e telefones embutidos nas roupas. Na literatura, em um conto de 1915, o escritor Harry Stephen Keeler descreve o uso do que é basicamente um telefone móvel, quase 60 anos antes da primeira ligação. No início, as primeiras pesquisas e tentativas práticas de desenvolver um telefone móvel eram motivadas não apenas pela praticidade, mas também por uma possível demanda militar, para melhor comunicação com tropas, pensamento influenciado pela Primeira Guerra Mundial. Outro possível uso era em trens e outros tipos de veículos. Com as guerras mundiais, tivemos os primeiros telefones portáteis. Portáteis, o que é diferente de telefone móvel, já que eram telefones de campo que precisavam de grandes baterias, pesados, e apesar de serem portáteis, não eram sem fio, precisavam ser fisicamente conectados à rede de cabos telefônicos. Isso é diferente de um rádio que funciona via frequências. O transceptor portátil de rádio de 2 pontos, o popular walkie-talkie, também era utilizado na guerra, mas apenas para distâncias menores. E foi o uso de ondas de rádio que baseou as primeiras pesquisas de um futuro telefone móvel, que ganharam força após o conflito no contexto da Guerra Fria, quando a tecnologia de comunicação era essencial, inclusive para espiões localizados por todo o globo. Por exemplo, em 1946 foi introduzido o primeiro telefone para automóveis, um ramo de negócios que cresceu e se tornou muito popular nos Estados Unidos nos anos 1980, algo muito visto em sitcoms e filmes da época. Na verdade, entretanto, não eram bem telefones móveis como conhecemos hoje, eram telefones via rádio que utilizavam frequências próprias em VHF e UHF.
Inclusive, por muito tempo, essas conversas eram feitas com sinais sem criptografia, ou seja, qualquer pessoa com rádio próximo configurado na frequência certa podia ouvir sua conversa. Além disso, devido ao limite do tamanho da rede, muitas vezes clientes precisavam ficar numa linha de espera para poderem realizar ligações. Também no período pós-guerra, que temos muitos modelos experimentais de telefones, tentando somar o antigo aparelho a novas tecnologias. Um dos mais famosos protótipos foi do engenheiro soviético Leonid Kupraynovich, que, em 1961, apresentou um radiotelefone portátil que pesava menos de 100 gramas. Na União Soviética, o desenvolvimento de telefones via rádio ganhou mais força, devido ao tamanho do país e à dificuldade de criar uma rede física em algumas regiões, mesmo motivo que faz a telefonia via rádio ainda ser bastante utilizada em algumas regiões do Brasil. E na mesma década, em 1966, estreou a série Jornada nas Estrelas, cujo comunicador de fato serviu de inspiração para diversas pesquisas e designs na telefonia móvel nos anos e décadas seguintes. Foi em dezembro de 1947 que surgiu a ideia que realmente iria mudar o uso da telefonia e começar o que conhecemos hoje. Os engenheiros Douglas Ring e William Ray Young propuseram uma abordagem inovadora, um diagrama de uma rede hexagonal de estações de torres que forneceriam sinais de telefonia. Como o mapa das torres e de sua rede lembraram células biológicas, surgiu o termo rede de telefonia celular, daí o telefone celular. A questão é que na época não existia tecnologia para implementar aquele conceito. Isso só foi ocorrer 2 décadas depois, com o uso de antenas direcionais, redução de interferência e aumento da reutilização de canais. Essas estações com antenas direcionais estão fisicamente conectadas à rede telefônica e, usando sinais de rádio de baixa potência, permitem que um sinal telefônico se espalhe e tenha uma maior área de cobertura. Nos primeiros testes, um aparelho tinha que permanecer dentro da área servida por uma mesma estação. Hoje, esse problema não ocorre mais, e você pode percorrer uma cidade grande na mesma ligação, com continuidade de serviço pelas várias áreas celulares. O primeiro protótipo funcional de um telefone celular foi feito em 1973 e, no dia 3 de abril, Martin Cooper fez a primeira chamada telefônica móvel. Ele ligou para o seu rival, Joel Engel, de outra companhia, provavelmente para se gabar. O aparelho pesava 2 kg, media mais de 20 centímetros, precisava de 10 horas para carregar e permitia 30 minutos de conversa. Mais nada, nem joguinho da cobrinha tinha. E o desenvolvimento da bateria era um grande desafio, mas algo que podemos ver outro dia. Os primeiros sistemas celulares implantados à rede 1G foram de Tóquio, em 1979, e o da Suécia, em 1981. No início, eles apenas melhoraram o serviço dos telefones instalados em carros. O primeiro sistema celular dos Estados Unidos foi lançado em 1983, junto do primeiro aparelho, baseado no protótipo usado 10 anos antes e apelidado de tijolo. O uso do telefone celular começa a ganhar mercado mesmo apenas na década de 1990, com a rede 2G. Em 1992, foi lançado comercialmente o Serviço de Mensagens Curtas, o SMS, e, em 1993, foi lançado o primeiro smartphone, o experimental IBM Simon. 4 anos depois, foi lançado o primeiro celular com o jogo da cobrinha, popularizando jogos nos celulares, e, em 2007, o primeiro iPhone. Mas essas evoluções recentes são temas para outro vídeo sobre a história desses aparelhos que, antes de estarem nos nossos bolsos, foram imaginados na cultura pop. Lembra que esse vídeo é um recorte, claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Essa nerdologia é oferecida a vocês pelos Tesouros de Gannor. Faltam apenas 3 dias para começar o financiamento coletivo Tesouros de Gannor, com muitas recompensas legais entre publicações e colecionáveis, incluindo graphic novels, um romance, uma coleção de miniaturas e uma estátua de Zamir, o dragão vermelho. O financiamento coletivo irá começar no dia 6 de outubro em Gannor.com.br. Tem link na descrição para já se inscrever e receber as notificações. E tá rolando uma série de lives semanais do Nerdcast RPG Gannor. A aventura se chama Bárbaros no Paraíso e é jogada ao vivo com participação do público. A história é um spin-off do Nerdcast RPG Gannor. A gente vai descobrir o que aconteceu com Rufus e Royston Cave depois do episódio 4 de Gannor. O mestre é o Leonel Caldela, com Rex e Carlos Voltor e convidados especiais. Serão ao todo 8 episódios semanais, toda segunda-feira, às 20 horas. Não perca, links na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre a história e a criação das Tartarugas Ninja, comentaram que em 2020 foi lançada uma minissérie em quadrinhos que retomou a parceria entre Kevin Eastman e Peter Laird, ao menos por pouco mais de um ano.
Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre história e até a próxima!